eu escrevi assim: tipos de pensamentos e assuntos de conversas que baixam a frequência da consciência. Política, notícias, doenças, mortes, Netflix, televisão, rádio, revistas, a vida alheia ou conversa sobre a vida alheia, times de futebol, religião, espiritualidade e tem muito mais. Tudo que estiver relacionado ao factual, ao externo a você, ele traz a sua consciência para um nível muito limitado de percepção da realidade. Aí muitos vão falar: tudo bem, eu não assisto televisão, eu já não ouço rádio há muito tempo, mas eu gosto do Netflix. Pois é, o Netflix, ele é o grande... como é que pode dizer? Ele é a bola da vez hoje que causa uma hipnose coletiva nas pessoas. Porque uma pessoa ela é capaz de passar horas, dias, 3, 4, 5, 6 dias assistindo séries intermináveis. Veja que o problema não é o Netflix, não é a série, não é o filme, não é a televisão, não é a notícia, mas é o grau e o nível de identificação que as pessoas estão quando se relacionam com esses conteúdos. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que tem a sua mente liberta, ela pode ver o que ela quiser, porque ela não vai ser influenciada mais por isso. Mas enquanto que as pessoas buscam esses conteúdos, buscam alimentar a sua consciência através desses conteúdos, elas estão simplesmente fugindo da sua realidade interior. Elas estão escondendo a sua própria percepção ou a percepção de si mesmo. Elas estão a todo tempo buscando um estímulo para a sua mente. Elas estão a todo tempo buscando algo para se distrair, algo para ocupar o espaço da sua mente. Porque as pessoas não estão acostumadas, não foram ensinadas a ficar em silêncio. Eu até citei também aqui, muitas pessoas vão achar ruim, né? Espiritualidade, religião. Talvez os maiores das hipnoses sejam as religiões e o que nós chamamos de espiritualidade. Porque mesmo as pessoas que não estão dentro de uma religião, elas têm uma espiritualidade aberta, universal, elas também estão dentro do mesmo padrão de busca dessa distração. Poucos são aqueles que de fato encontraram a libertação desse condicionamento. É muito difícil, né? Não é tão simples, é bastante complexo, porque essa mente ela é muito enganosa. Nós nos enganamos o tempo todo. Então, a ideia desse pequeno texto que eu trouxe é sobre estar mais consciente sobre aquilo que eu consumo. Esse corpo precisa de alimento. A mente precisa do seu alimento. Mas que tipo de alimento você consome? Quais são as músicas que você ouve? O teor e a qualidade das conversas que você tem com as pessoas? Você é uma pessoa que fala da vida dos outros, que faz fofoca. Você fala assim, mas eu não faço fofoca, mas você está sempre observando e julgando as outras pessoas. Já caiu dentro desse lugar. E assim, é matemático o negócio. A frequência, ou você está aqui, ou você está aqui, ou você está aqui, ou... São milhares de frequências. É como se fosse um rádio de estações infinitas. Mas percebe que a massa, a grande parte das pessoas, elas caminham juntas. E elas têm um lugar comum de percepção dessa realidade, que vai cair nesse texto que eu falei. O assunto das pessoas são sempre esses. E elas sempre estão em sofrimento por conta disso. Eu até esqueci de falar de relacionamento. As pessoas gostam de falar sobre relacionamentos, dos quais elas não se relacionam. É um pseudo relacionamento. As pessoas se relacionam com
imagem que elas têm na mente delas, mas não com aquilo que de fato é, porque elas não aprenderam a perceber a realidade como a realidade é. As pessoas são de fato, elas têm um programa na sua mente e elas só correspondem a esse programa. É isso. Tudo que acontece, ela vem uma resposta específica para isso que acontece. As pessoas não são capazes de pensar por si mesmas. A maior parte das pessoas, elas estão condicionadas nesses padrões que são quase que imperceptíveis pela maior parte das pessoas. E muitas pessoas que vão ver esse vídeo, elas não fazem ideia do que eu estou falando. Ok. Você passa o vídeo, né? E tá tudo certo, porque cada um tá no lugar que escolhe, tá? Mas para aqueles que já deram um passo além das aparências, do materialismo, daquilo que somente se pode ver e tocar, está entendendo o que eu estou falando. Então, o grande segredo está no silêncio, em silenciar. Enquanto nós não silenciarmos a nossa mente, enquanto nós não nos aquietarmos, enquanto nós não rompermos com os estímulos, nós vamos continuar dentro dessa manada. Essa manada que conduz o coletivo. E é assustador. As pessoas parecem fantoches e bonecos que ficam repetindo frases e padrões específicos. Elas são incapazes de pensar por si mesmas e terem conclusões por si mesmas. As conclusões que elas têm são as conclusões que a grande massa também tem. Por isso que parece que os principais temas abordados pela sociedade são duais, ou eles têm apenas dois lados, porque as pessoas são alimentadas inconscientemente, são levadas a acreditar nisso. O que é curioso é que as pessoas não questionam os seus pensamentos, elas não questionam as suas crenças, elas não questionam o que elas fazem. Então elas vivem de uma forma inconsciente, completamente amortecidas pelos seus vícios. E o maior de todos esses vícios é o pensamento. As pessoas são viciadas em pensamento. As pessoas não sabem como parar de pensar. As pessoas não sabem como se aquietar, como silenciar a mente. E se elas tentarem fazer isso de uma forma errada, que é o que a maior parte das pessoas tenta fazer, elas não vão ter sucesso. Porque existem formas corretas de você silenciar a mente, de você esvaziar a sua mente. Mas geralmente não é tão simples. É simples, mas não é tão fácil quanto as pessoas imaginam que seja. Se você não compreende como a sua mente funciona, como é que você quer compreender o mundo que está diante de você? A realidade que se apresenta diante de você? Acontece o que está acontecendo, que é o que nós vemos. Uma grande desordem, uma grande bagunça, uma grande confusão. Tudo é extremamente conflituoso nesse mundo, porque as pessoas são conflituosas em si. Elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não sabem para onde elas estão indo. Então, como nós começamos? Observando os pensamentos, aquietando-se, saindo desse... Primeiro você tem que sair de dentro do epicentro desse furacão, que é a sua própria mente. Depois que você sai desse epicentro, você começa a observar de uma outra perspectiva e fala, opa, não era daquele jeito. Aquela é uma percepção limitada e condicionada. Mas quando você descobre que você pode ter o poder da sua própria mente e que esconderam isso de você até esse exato momento,
de todas as formas possíveis, você acredita que não tem o controle da sua mente e que tudo que acontece é porque Deus quis ou porque é uma obra do acaso, ou se você não gosta das palavras acaso e Deus, você chama de universo. Ah, porque o universo quis assim. Não, tudo é você. Só existe a sua consciência. É somente você. Enquanto você não estiver consciente dos seus pensamentos, das suas crenças, que são aquilo que você carrega como uma verdade dentro de si. E se você não sabe o que é isso, a começar por esse corpo. Você acredita que você é esse corpo. Você acredita que é o conjunto de pensamentos que você tem. Você acredita que você é esse indivíduo do qual tem um nome e tem uma profissão, tem uma família? Não. Tem algo mais além que isso. Tem algo além disso. Só que para perceber isso, tem que sair do fundo desse oceano de ilusão e de condicionamento. Você tem que vir para a superfície. Você tem que sair lá de baixo. Aí vai fazer sentido parar de ver TV, parar de ouvir jornal, parar de ouvir música podre, parar de isso, parar com aquilo. Mas que não é uma regra isso. Só que enquanto você não tiver autonomia na sua própria mente, você vai ser sempre um escravo desse condicionamento coletivo, achando que tem alguma liberdade. Mas o teu nível de sofrimento, ele demonstra o teu nível de consciência. Os teus sofrimentos demonstram o teu nível de consciência. Porque contaram um monte de história para você quando você era criança e você acreditou em todas porque é assim que funciona a mente. Nós acreditamos em quem confiamos. E não é o momento de encontrar culpados. Porque é assim que funciona. Você pode, a partir de agora, decidir procurar outras maneiras, se assim for o seu desejo. Mas você pode continuar de onde está mesmo. Como está. É sempre você que escolhe. Diante das circunstâncias que acontecem, é sempre você que escolhe o que você quer fazer. Você recebeu um negócio que é uma lei universal. Chama-se livre-arbítrio. E é evidente que esse livre-arbítrio ele é limitado pelo grau de consciência de cada ser. Mas você tem um certo movimento. E esse certo movimento ele pode ser muito maior do que está nesse momento. É isso.